Olá pessoal, estamos aqui no Enigmas, num programa onde o normal é ser diferente, o normal é ser paranormal. E vocês notaram minha alegria porque estou aqui com o maior pesquisador da arqueologia do planeta Terra, o maior pesquisador da área ufológica, uma sumidade no assunto, Eric von Däniken. Nos honra muito sua presença, Eric. Gratidão pela presença no programa Enigmas, estamos super honrados com sua presença. Thank you. It's a pleasure to be here. Obrigado, ele disse, é um prazer estar aqui. Gratidão nossa. Eric, vou começar com uma pergunta que não quer calar. Sendo os deuses astronautas, qual será a data do retorno desses deuses? If the gods are really astronauts, what is the date for their return? Well, I would say within the next 10 years. Ele acredita que dentro dos próximos 10 anos. In the antiquity, they were definitely here. I know this for sure, I can prove it, and they promised to return. Na antiguidade, eles estiveram aqui com certeza, ele sabe disso, ele pode provar isso, e eles prometeram que voltariam. A humanidade, Eric, é um produto de uma genética extraterrestre? Yes and no. It's complicated. Sim e não, é complicado. First, we are the product of evolution. Em primeiro lugar, nós somos um produto da evolução. But then the extraterrestrials arrived. Só que depois os extraterrestres chegaram. They took just one cell of one of our forefathers, in saying not in scientific terms, some cell of an ape. Eles tiraram uma célula de um de nossos antepassados, usando um termo não científico, seria de um macaco, vamos dizer. They changed the DNA code in the cell. Eles mudaram o código genético na célula. They put this cell into a liquid of nourishment. Ok, nourishment, ok. Eles puseram essa célula num líquido de nutrientes. Now, this was planted into the womb of a female. E foi implantado no ventre de uma mulher. The female gave birth to a child. A mulher, ou a fêmea, no caso, deu à luz a uma criança. So, the child has evolution, has skeleton, has bones, has eyes, etc. A criança tinha o esqueleto, tinha os ossos completos, olhos, etc. But the child is the product of an artificial mutation. Mas essa criança era um produto de uma mutação artificial. All the rest of our family tree, like gorillas, apes, chimpanzees, are still there, but they are not the product of the artificial mutation. O resto de nossa família, vamos dizer, gorilas, chimpanzés, ainda existem, mas não são produto, não passaram por essa manipulação. So, we are on one side, product of this planet, and on the other side, product of extraterrestrials. Então, por um lado, nós somos produtos desta Terra e, por outro lado, produtos de influência extraterrestre. Just one thing to say, this is written down in the old holy books. E isso está escrito nos antigos livros sagrados. Take the Bible. A Bíblia, por exemplo. And God created man according to his own image. Deus criou o homem de acordo com sua imagem. Olha só, hein, gente. Interessantíssimo esse assunto, né? Com Eric von Däniken aqui, né? No seu ponto de vista de pesquisador, qual é o maior enigma da humanidade que vai ser desvendado nesses tempos? Still the secrets inside the Great Pyramid. Ainda os segredos dentro da Grande Pirâmide. At the moment we know by electronic measuring that inside the Great Pyramid we have at least 1 kilometer of tunnels, shafts and rooms. Através de medições eletrônicas, nós sabemos que dentro da pirâmide temos pelo menos 1 quilômetro de túneis e de poços. So big surprise wait for us. Então uma grande surpresa nos aguarda. Olha só. Existe intraterrenos pela sua pesquisa? According to your research, are there what we call intraterrestrials? Inside the earth? Yeah, interterrestrials. No. Acredito que não. No seu ponto de vista, por que os governos ocultam tanto a questão desse contato extraterrestre? On this planet, roughly, we have two sorts of humans. Nesse planeta nós temos, a grosso modo, duas espécies de humanos. One sort is religious. Uma espécie religiosa. And the religious people believe that God created human as crown of creation. E essas pessoas religiosas acreditam que Deus criou o ser humano como a coroa da criação. The other group are the scientists. O outro grupo são os cientistas. They know everything about evolution, mutation, selection, etc. Eles sabem tudo a respeito de evolução, mutação, seleção, etc. But we are the top of evolution. Mas nós somos o topo da evolução. So, have you ever realized that in both cases, religion, crown of creation, science, top of evolution, we are the greatest?
Ou seja, a gente percebe que tanto pelo lado religioso quanto pelo lado científico, ambos nos colocam como o topo, o alto da criação. So now the governments and the religions are afraid of declaring that we are not the greatest. Os governos e as religiões têm, na verdade, medo de declarar que nós não somos os maiorais. You see, we don't want to know it. We are afraid of not being the greatest. E nós não queremos saber isso. Nós temos medo de não sermos os maiores. It's rather a psychological and a scientific problem. É um problema psicológico e científico. Bom, gente, aguenta aí que nós vamos para um rápido intervalo, porque o assunto aqui está We're having a short interessantíssimo. break, and then Okay? go on. Estamos de volta ao programa Enigmas com esse bate-papo interessantíssimo, com essa sumidade que é o Eric von Däniken. Eric, uma pergunta. ETs estão entre nós como nós, humanos? Como nossa aparência? Isso. Okay. Are there extraterrestrials among us, disguised as humans? I really don't know. I myself, by the way, never saw a UFO. Ok, ele não sabe, na verdade. Ele diz que pessoalmente ele nunca viu um OVNI. Né? But I know that we are under observation. Mas ele sabe que nós estamos sendo vigiados. Because I know a lot of the secrets from some societies like NASA and others. Like what? Secrets. Secrets from You know, society. secret documents. So. Ok, ele sabe que existem vários documentos secretos de várias organizações. And I know for sure that we are, even if it sounds crazy, that some of humans were abducted. E embora possa até parecer doido, ele sabe, como todos sabemos, que alguns humanos foram de fato abduzidos. Aí não tenho dúvida disso. Tenho Tenho certeza absoluta disso. Sure of it. Eric, essa questão dos governos não anunciarem, eles temem que esses seres sejam pacíficos e venham para dominar a Terra. Normally, it's not the government, because the government, that's just politics. Ele falou que normalmente não é o governo que faz isso, porque o governo são só os políticos. It's the scientific community. É a comunidade científica. You see, Olha só, every hein? scientist want to be taken seriously. Todo cientista quer ser levado a sério. They don't want to be laughed at. Eles não querem ser ridicularizados. Claro. So they are afraid to make examination of the UFO cases. Ok? Os cientistas têm medo de examinar os casos de UFOs. They are afraid to be ridiculed in the public. Eles têm medo de ser ridicularizados em público. So journalists cannot work against the scientists. If the scientists say omnis do not exist, then journalists say omnis do not exist. Ok? Os jornalistas, por sua vez, não podem trabalhar contra os cientistas. Se os cientistas dizem OVNIs não existem, os jornalistas têm que dizer também. Because the journalists don't want to be ridiculed either. Porque os jornalistas também não querem ser ridicularizados. You see, in our world, in Europe, it is impossible that a serious newspaper brings a serious article about UFOs. Na Europa, por exemplo, onde ele vive, né, é impossível um jornal sério trazer um artigo sério sobre OVNIs. So it's not the government by itself, it's the science, how it works. Então, o problema não é do governo em si, mas é da comunidade científica. Ok. Nas abduções, pela pesquisa do Eric, o que esses seres querem exatamente das pessoas que são abduzidas? They want to learn about us, they want to find out what we are, how do we think. Eles querem aprender sobre nós, querem saber como nós somos, como nós pensamos. They want to know, for example, what kind of weapon systems we have on the planet. Ok? Eles querem saber que tipo de sistemas de armas nós temos no planeta. They want to know what kind of communication systems we have. Eles querem saber que tipo de sistemas de comunicação nós temos. Also what kind of bacteria and virus, etc. It's a scientific program. Também eles querem saber que tipo de bactérias, de vírus. É um programa científico. But soon as they know all together, they will present, obviously. As soon as they know all together. They know all about Okay. us, they will show up. Assim que eles souberem tudo que houver para saber sobre nós, eles vão se manifestar. De forma pacífica? In a peaceful way? No, of course in a peaceful way. Sim, com certeza. They are not invaders. Eles não são invasores. But mankind will still be afraid. Mas mesmo assim, a humanidade ainda teria medo. Because mankind has the shock of the gods. Por causa do choque dos deuses. They have been told by the scientific community extraterrestrials do not exist.
What does not exist? The society has been told by the scientists that extraterrestrials Right. do not exist. A sociedade ouve dos cientistas que extraterrestres não existem. And if they exist, they would never look like us. E se eles existissem, eles não teriam a nossa aparência. And they could never reach the distances between the stars. E nunca poderiam percorrer a distância entre as estrelas. But now they are here, Mas eles estão aqui, they look similar to us, eles parecem conosco, and they had no problem to reach the distance of speed of light. e eles não têm problema nenhum de percorrer essa distância entre uma So estrela e it's a outra. shock for the science, at the same time a shock for the religion. Portanto, é um choque para a ciência e, ao mesmo tempo, um choque para a religião. Even if they are peaceful, we will be shocked. Mesmo que eles sejam pacíficos, nós teremos um choque. That's why I think what she's doing is important for the society. What she's doing, right? Yes. Por isso que ele disse, o que você está fazendo, por exemplo, é importante para a sociedade. Bom, esse é a função do programa Enigmas, trazer a verdade e esclarecer a humanidade This is the goal of Enigma para todos Show, esses to assuntos. bring about truth and make things clear to humankind. E pessoas corajosas como você têm essa capacidade de trazer esse esclarecimento às massas. And courageous people like yourself have the guts to come public and give this And knowledge to don't people. be afraid to be ridiculed. E não tenham medo de serem ridicularizados. De forma nenhuma. Aqui no Brasil nós já temos um abertismo consciencial para receber esse assunto. E Eric von Däniken é muito admirado pelo povo And Eric brasileiro. von Däniken is really admired by the Brazilian people. But you are different. The Brazilians are different than, for example, the Germans or the Swiss. Ok. Ele está dizendo que nós, no caso dos brasileiros, nós somos diferentes, por exemplo, dos suíços ou dos alemães. You see, the Brazilian society is opener than the German or Swiss society. We are closed. Ele falou que a sociedade brasileira é mais aberta que a sociedade alemã ou suíça, porque eles são mais fechados. Ele acredita que o povo brasileiro tem uma função específica nesse momento? I don't know this. I cannot answer this. Ele falou que não pode responder que ele não sabe isso. Correto, correto. Vamos ver mais uma pergunta que eu acho assim super interessante. Eric, no YouTube estão anunciando que várias naves alienígenas estão vindo de encontro ao planeta Terra. Isto é uma realidade ou é uma fantasia? It's reality. É a realidade. But these aliens, they have technologies so that in some cases, we don't see them. Mas esses extraterrestres têm tecnologia que, em alguns casos, nós não os vemos. They can make themselves invisible. Eles podem se tornar invisíveis. So only when they wish, we can see them. Nós só os vemos quando eles querem. Olha que interessante, é tudo na tecnologia. Because of technology. Because It's of all technology. to do with technology. Yeah. É tudo na E tecnologia. as linhas de Nazca seriam uma orientação de voo para eles ou não? What about the Nazca lines? Are those a kind of flight orientation to the aliens? No, I don't think so. But Ele acha que não. the plane of Nazca was definitely made for extraterrestrials. Mas as linhas não nesse sentido, mas o plano de Nazca foi feito com certeza para os You extraterrestres. see, you have three things on the plane of Nazca. You have figures, Há três coisas lá. Nazca: figuras, líneas, linhas and so-called pistas. e as pistas. Né? So, and all these things you can see only from the air. E essas coisas só podem ser vistas do ar. When you are on the ground, you see nothing. Quando você está no solo, você não vê nada disso. So, whoever made it for someone who is observing us. Portanto, quem fez aquilo fez para alguém que está observando a gente de cima. And I think some thousands of years ago, we had in Nazca a landing by some space shuttle. Provavelmente milhares de anos atrás havia em Nazca um ponto de aterrissagem para alguém de fora. So, and then the natives started to copy some lines and Aí os nativos começaram a copiar algumas linhas, reproduzir. Gente, é demais, né? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Another quick break. Estamos de volta ao programa Enigmas com a sumidade Eric von Däniken. Eric, uma pergunta: qual a relação do Egito com Brasília, nosso Distrito Federal? Brasilia, we had this famous president Kubitschek Kubitschek, in yeah. your country. Then we had the famous architect Niemeyer. That's right. And the city of Brazil was a concept who looks like an aircraft.
Ele está falando que ela foi elaborada pelo Kubitschek, presidente Juscelino Kubitschek, o Niemeyer, e o conceito é a forma de um avião, né? And I don't remember if it was Mr. Kubitschek or Niemeyer, they said they are reincarnation from ancient Egypt. Ele não lembra se foi o Niemeyer ou o Kubitschek, foi dito que seria a reencarnação de um antigo Egito. And in ancient Egypt, they were Akhenaton. Que seria, na verdade, Akhenaton. And Akhenaton was the founder of the Egyptian city of Memphis. E o Akhenaton foi o fundador da cidade egípcia de Mênfis. And Memphis had the form of a bird, of an ibis. E Mênfis tinha o formato de um pássaro, um ibis, no caso. So in ancient Egypt we have Memphis and here you have Brasilia. Ou seja, no Egito Antigo havia Mênfis e aqui no Brasil, Brasília. It's all linked together. Tudo está ligado. Yeah. Falam-se muito de governos ocultos, de uma raça específica, reptilianos. Você saberia dizer alguma coisa sobre esse respeito? Not much. I read about it in the UFO literature, but I am not sure if I should take this for serious. Ok. Ele não tem certeza, não sabe muito sobre isso. Ele leu a respeito dos reptilianos em literatura ufológica, mas não tem certeza se ele pode levar isso a sério. But I know that in antiquity we had mixed creatures like the Sphinx. Ele sabe, porém, que na antiguidade havia criaturas mistas, como a esfinge. E existem seres extraterrestres que ultrapassam nossas dimensões? São interdimensionais? I would not exclude this, but we have no proof scientifically. Ele não exclui essa possibilidade, mas não existe nenhuma prova científica disso. We know from the quantum physics that there are so many dimensions, not just only our dimension. Com a física quântica, nós aprendemos que existem muitas dimensões, não só a nossa, né? So it's quite possible that some intelligent beings have the possibility to move from one place to another. Right. É possível, portanto, que alguns seres tenham a capacidade de passar de um lugar So from de one uma dimensão para outra. dimension to another. De uma dimensão para outra. Correto. Em suas pesquisas, qual foi o evento mais chocante que você conseguiu visualizar? About the most shocking event, I cannot speak in public. Ele disse que o evento mais chocante ele não pode falar em público. I can say as far that definitely we found the bones of mixed creatures. Bom, o que ele pode dizer é que com certeza foram encontrados ossos de criaturas mistas. And mixed creatures can never occur by normal evolution. E criaturas mistas jamais nascem ou aparecem através da evolução natural. So there is genetical design behind. Ou seja, houve um desígnio, uma engenharia genética por trás disso. E ele pode descrever como são essas criaturas? Well, you have it in the mythology. You have, for example, the Minotaurus, Por exemplo, na mitologia nós temos o Minotauro, Correto. which has a human head, but the bull, the body of a bull. que tem um corpo de touro e uma cabeça humana. Or you have the centaur, Ou centauro, for example, who has the body of a horse, but the face of a human. ou que tem o corpo de um cavalo e o rosto humano. If you read, for example, the Egyptian historian Manetho, very old, then he brings 2 pages of mixed creatures which existed. Se você ler a história antiga a história egípcia Manetho. antiga do Manetho, por exemplo, aparece 2 páginas de figuras mistas que existiam de fato. Even in our time, for example, we had the bishop of Caesarea, Eusebius. He was a father of the church. He, in his books, writes several pages about the mixed creatures of antiquity. Mesmo na nossa época, por exemplo, o bispo de Cesareia, what's his name again? Eusebius. Eusébio, o bispo de Cesareia, Eusébio, escreve no livro dele sobre várias criaturas mistas que existiam na antiguidade. So a figure like the Sphinx does not just only exist chiseled in stone. It was reality at once. Uma figura como a esfinge, por exemplo, não é apenas uma escultura em pedra, ela existiu, ela foi real. Gente, é muito sério, né, o assunto. Muito sério. Agora vamos falar um pouco dos livros, Now we're going to talk a little bit about the book. porque Eric Von Däniken é um posto de conhecimento. É uma honra enorme para o programa Enigmas, para Saying mim, that you are, particularmente, estar aqui com uma bottomless sumidade como well o of Eric. knowledge. Vamos falar um pouco, eram os Deus Astronautas, que na década de 70 foi uma explosão e até hoje é uma explosão de vendas. Um best-seller que mexeu e mexe com a cabeça da nossa humanidade. Década de 70, Eric, você foi super corajoso em trazer todas essas verdades à tona. Estamos em 2013. O que você traz agora, nesse momento, com todo esse conhecimento para a nossa humanidade? Dá o seu recado. I have learned in the past really a lot. No passado ele disse que aprendeu muito. I also learned that I made some mistakes. They make some. No, I made some ok. mistakes. Ele aprendeu também que ele cometeu erros. But from book to book,
you know more than you ever knew before. Ok. De livro a livro, a cada livro você vai aprendendo mais, sabendo mais do que sabia antes. Because you become older and you have contact with scientists. Porque você vai ficando mais velho e tem contatos com cientistas. And always new books from antiquity come up to my desk. E cada vez mais livros antigos surgem para ele, chegam até a mesa dele. So in the meantime, I am absolutely sure, no doubt, this planet was visited by extraterrestrials. E ele tem plena certeza, sem dúvida nenhuma, que esse planeta foi visitado por extraterrestres. And in every scientific debate, I can prove it. E em qualquer debate científico ele pode provar isso. Because about this case, I know more than the rest of mankind. Porque nesse caso específico ele sabe mais do que o resto da humanidade. In all the other cases, I'm as stupid like everyone. Em todos os outros casos ele diz que ele é estúpido como qualquer um. Não, Eric Von Däniken é uma sumidade, a gente tem que admitir. É uma maravilha estar com ele. Qual seria o maior tabu da comunidade científica a ser quebrado para deixar as coisas bem às claras para a nossa humanidade? Well, in the scientific community, we have different branches. Ele diz que na comunidade científica há várias ramificações. And it is the physics and the quantum physics. Tem a física quântica. And they should bring the proof of extraterrestrial. E são eles que deveriam trazer a prova da existência dos Maybe extraterrestres. also some astrophysics. Também astrofísica também. So, and if these scientific communities communicate openly, yes, we are under observation, something is wrong, then the world would win. Se essas comunidades científicas se comunicassem abertamente e dissessem sim, eles existem, aí o véu seria rompido. But for the moment, there is no university on this planet which has a faculty for UFOs. No momento, infelizmente, não existe uma única universidade no planeta que tenha um curso, uma faculdade que trate de UFOs. So, and this is the political issue. Essa é a questão política. So, the politics have to bring the money to some group to say now at this university we start a faculty of extraterrestrials. É uma questão política. Os políticos deveriam trazer o dinheiro, investir com o dinheiro para montar uma universidade, um curso sobre UFOs. Then the scientists like astrophysics, quantum physics, they bring the proof and the case is clear. Aí os físicos e astrofísicos trariam a prova e ficaria claro. It's not the question of archaeology. Não é uma questão de arqueologia. Archaeology will just support some of the results of the other. A arqueologia tem que apoiar alguns resultados dos outros. Eric, a NASA e o Vaticano têm muito conhecimento sobre essa questão alienígena. Por que eles não colocam isso à mostra da ciência? Well, again, NASA is a scientific group. De novo é o problema. A NASA é um grupo científico. And the scientists never want to be ridiculed. Como já foi dito, a ciência nunca quer ser ridicularizada. Some scientists at NASA are afraid if we go to public with our knowledge, the politics will cut our money. Ok. Alguns cientistas têm medo que se eles vierem a público e falar o que eles sabem, a política corte o orçamento deles, a verba deles. With the Vatican, it's different. Com o Vaticano, a situação é The diferente. Vatican knows for sure that extraterrestrials exist. O Vaticano sabe com certeza que os extraterrestres existem. We had, for example, the case of Fatima. Por exemplo, o caso de Fátima. They know that Fatima was not the Holy Virgin Mary, it was a contact with extraterrestrials. Ok. Eles sabem que o caso de Fátima não era a Virgem Maria e aquilo foi, na verdade, um contato com extraterrestres. But they cannot public it, Mas não podem divulgar isso. because Fatima is a holy place of the Virgin Mary. Porque Fátima se tornou o local sagrado da Virgem Maria. So they would discredit their own religion. Eles estariam desacreditando a própria religião deles. É verdade. E Jesus Cristo seria um extraterrestre? No, definitely not. That Jesus Christ, in my personal opinion, was of course not an extraterrestrial and he was not the Son of God. Ele, na opinião dele, Jesus Cristo não foi um extraterrestre, mas também não foi filho de Deus. Não But era filho de Deus. but he was obviously a brilliant person, very intelligent and a good teacher for mankind. Mas, obviamente, ele foi uma pessoa brilhante, um ótimo professor da humanidade. A religião tem sido um entrave da humanidade, até para o crescimento e evolução da própria humanidade. Você acredita que a religião seja feita para o controle das massas? No. Não. Every religion of this planet is a misunderstanding. Não, ele diz que todas as religiões desse planeta são equivocadas. In the beginning we had extraterrestrials. No começo, nós tínhamos extraterrestres. And the humans believed that the extraterrestrials were gods. E os humanos acreditavam que esses extraterrestres eram deuses. The extraterrestrials disappeared. Os extraterrestres desapareceram. And now the priests started to create religions. E então, os sacerdotes começaram a criar religiões. So it's all a misunderstanding. Foi tudo um equívoco.
Olha só, gente, é o Enigmas trazendo esclarecimento para vocês, porque aqui no Enigmas o mundo é dos despertos. Mas antes de a gente encerrar, eu gostaria de agradecer ao nosso querido Eric, uma honra enorme, ao nosso tradutor também querido, que graças a ele nós estamos entendendo o que você está dizendo. E a toda a equipe de produção do programa Enigmas, ao hotel aqui Nikkei, aqui na Liberdade, nossa gratidão ao nosso Rafael Cury, à instituição Galileu Galilei e a todo o pessoal que tem nos apoiado nesse trabalho do Enigmas, nossa eterna gratidão. Gratidão, Eric. Honra enorme estar contigo. It's an honor to be here and just make clear your work is important for the Ele society. diz que é uma honra estar aqui, ele quer deixar bem claro que o seu trabalho é importante para a sociedade. Honra é toda nossa. Gratidão eterna.